Quero Viver. Este é o nome de um projeto em Divinópolis que ajuda dependentes químicos a buscar uma nova chance e que completa agora 20 anos. Em uma fazenda, a recuperação é em meio a atividades como cuidar do jardim, trabalhar na cozinha e, claro, ter momentos de oração. Os passos lentos ganharam velocidade, um rumo a seguir. Por causa do álcool, este homem perdeu tudo, viveu como um mendigo. Mas aos 48 anos encontrou a coragem para olhar a vida assim, bem de frente. A gente erra tanto e o tempo vai passando, a pessoa vai perdendo muita perspectiva de vida, que troço todo, acha que está ficando tarde demais, está velho demais. Você vê, eu estou com meus 48 anos e eu sempre acreditei que poderia ter uma renovação na minha vida. 85% dos recuperandos estão aqui por causa de drogas, vício que não escolhe classe social e nem mesmo os mais esclarecidos, como este professor universitário graduado em 3 línguas. Eu me senti um fracasso completo, porque dinheiro, poder, conhecimento científico não preenchiam as lacunas que havia no meu interior. Então eu buscava em drogas alguma coisa que a sociedade não me oferecia. O homem que ajudou a formar o caráter de várias gerações de jovens, depois de 36 anos de vício, está aqui como aprendiz. Estou de volta para mim mesmo. Meu universo havia se fragmentado, perdido. Eu não conseguia mais estar diante do conhecimento, nem científico, tampouco espiritual. Hoje eu consigo ter consciência de mim mesmo. Os rostos mudam, mas as histórias se repetem. Por várias vezes, o crack quase tirou a vida de Leonardo. Ele sobreviveu a tiroteios e a chacinas. Tem outra visão totalmente diferente. Hoje eu posso conviver com as pessoas, hoje eu posso me entregar no meio da sociedade e sou uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu consigo pensar no meu futuro. É a busca de todos. E o caminho para chegar lá, eles encontraram neste lugar que mais parece um paraíso de tanto verde. A essa tranquilidade, eles redescobrem a beleza e o prazer de coisas simples da vida, como brincar com os animais. A fazenda é bem grande, tem 300 mil metros quadrados, mas aqui não existem porteiras ou cercas. Se foi na liberdade que eles se perderam, é também na liberdade que eles têm que reaprender a viver. Recuperado não deve sair, não. Determinação que começa assim. Na oração, a esperança do recomeço, recomeço que cada orientador conhece bem. Todos falam a mesma língua, porque sentiram as mesmas dores, os mesmos desafios e conseguiram vencer. Por ano, cerca de 600 pessoas passam pelo projeto. Nos últimos 3 anos, nós recuperamos e estruturamos mais de 60 famílias na sociedade. Essa foi uma delas. Brincar com os filhos era um sonho que Valdeci trocou pelo crack. Por causa da droga, chegou a pesar 38 quilos. E para manter o vício... Eu alimento meus filhos, a boca dos meus filhos, para trocar tudo de droga. Aí com o tempo eu fui trocando tudo de droga e fui vivendo naquela vida. O que eu fazia, eu trocava. A vida de vocês, da senhora que sonhava encontrar um marido, a senhora conseguiu encontrar? Com certeza. Ótimo pai, sabe? Uma pessoa assim totalmente diferente. E em uma entrevista gravada aqui no estúdio, eu conversei com um psicanalista de São Paulo sobre a dependência química, o que leva, o que pode ser feito para transformar essa realidade. Confira. São histórias que provam que persistência, vontade e esperança podem fazer a diferença contra as drogas. E hoje a realidade é assustadora. Uma pesquisa do IBGE mostra que em algumas capitais, boa parte dos adolescentes entre 13 e 15 anos já experimentou drogas alguma vez na vida. Como não chegar a esse ponto de experimentar, ser refém do vício e do sofrimento? Eu converso agora com o psicanalista Rafik Jorge Shakur, que é um dos coordenadores do projeto Quixote de São Paulo, que existe aí desde 96, né, doutor Rafik? Desde 96. Como é que é esse trabalho, para a gente começar a nossa conversa, desse projeto? Nós trabalhamos com crianças e adolescentes em situação de risco. Não necessariamente usuárias de droga. E situação de risco é um conceito que nós acabamos inventando, né, definindo. Risco, que risco que é, né? Porque podia começar a questão de ser, o que é situação de risco? Qualquer situação que faz com que essa pessoa sofra algum risco de qualidade de vida, não é?
e que acabe não vivendo o que a gente supõe que cada um de nós, como ser humano, deveríamos viver. Então, o nosso projeto trabalha em cima desse foco aí. E trabalha com a família também dessa criança, desse adolescente. Trabalhamos com tudo que pudermos fazer com relação àquele adolescente ou àquela criança. Que pode um dia experimentar algum tipo de droga. Sim, porque também a gente não pode garantir que todas as crianças e adolescentes que estão na rua fazem uso indevido de droga. E hoje, cada vez mais, a gente percebe pelas pesquisas que surgem que os adolescentes, as crianças estão experimentando, né, droga. O crack está aí, é assustador. O que está acontecendo? Por que cada vez mais cedo? Será que a gente consegue explicar, doutor Rafik? É um desafio, né? É complicado, mas eu vou me remeter àquele texto lá do velho Sigmund Freud, que fala sobre o mal-estar da civilização, que eu gosto de trazer sempre, porque isso ele estava pensando em 1800 e uns quebradinhos lá. Então lá ele já dizia que ele percebia, porque ele era neurologista e depois ele inventou a psicanálise, passou a fazer um outro exercício científico, né, que não de neurologia. E da onde ele tirou todas essas questões dele? Quando ele percebeu que existe realmente um mal-estar pertinente a todos nós. Ou seja, estamos entre satisfeitos. A razão e a emoção. Né? Isso foi que eu acabei entendendo desse postulado freudiano. Então, um homem em equilíbrio é aquele que consegue fazer esse domínio, que para mim é quase que impossível, porque ele gera sintoma em nós, que é colocar a razão muitas vezes no lugar da emoção. Só que a emoção fica ali. Então eu penso que o uso indevido das drogas psicoativas, hoje, contemporaneamente, vem para trazer uma certa sensação de alívio desse mal-estar. Desse mal-estar, né? E isso eu penso que é por época. Não é? Hoje são as drogas, amanhã eu não sei o que é que a gente vai acabar inventando, mas a gente sempre inventa. E o que é preciso para fechar a porta, se é que é possível, né? Ou seja, para evitar que se experimente, para que passe por esse sofrimento do vício e depois, né, da questão até mesmo da recuperação e de retomar a sua qualidade de vida. O que seria preciso? Porque veja, se a gente fala que campanha ajuda, se eu estou pensando aqui como psicanalista, a campanha ela vai inibir o que em função do desejo humano? Ela não vai. Tanto que não vai, que a gente pode mudar o assunto. Por exemplo, o que leva uma adolescente hoje a ficar grávida com 14, 15 anos? 13 anos até. Então, se alguém disser, a mesma coisa aplica para essas questões da droga. Se a gente disser, olha, programa para evitar, tem bastante, não tem? De prevenção? Sim. Tá cheio. E por que depois de uma bela aula de anatomia, com tudo explicadinho, de os métodos anticonceptivos e tudo mais, aquela pessoa no dia seguinte acaba engravidando. Porque aí existe uma palavrinha que as pessoas não costumam usar, porque a gente, quando pensa, só pensa pelo lado da consciência, chamado inconsciente. Então, na minha cabeça, esses jovens que você me pergunta, como que poderia inibir isso? É criar situações menos conflituosas lá na origem. E onde que é lá na origem? Família. Na família. Ou Aí seja, nós vamos trabalhar quem são, cadê o perfil, quem é essa família? Que perfil hoje essa família? Então aí eu penso que para cada município, para cada situação, existe um perfil de família. Né? Então eu estava te colocando que lá em São Paulo, por exemplo, esse perfil na minha cabeça, um esculacho de perfil. Porque são pais que geralmente ausentes, e sempre pensando pela psicanálise, pela função de pai, a função, não a pessoa em si. Mães que apresentam algum problema. Isso não quer dizer que as que não apresentam, ou aqueles que fazem a função do pai, não geram esses problemas, porque nós estamos falando de população de rua, mas não falamos da população de classe econômica que tem privilegiada, e tudo, né? que também tem os mesmos hábitos, muitos. Não é?
Então a questão não está lá, a questão está no emocional. Então como poder trabalhar isso é uma questão que a gente vai ter que repensar. Que família é essa? Porque se ele não tem a função de pai bem esclarecido, ele não vai levar essa lei adiante. E até a conversa fica difícil, ele não respeita você, né? E aí vem tudo aqueles tumultos que a gente vê. Ele não respeita aquele que representa a autoridade, ele não respeita a professora, ele não respeita absolutamente nada. Uma outra coisa que é interessante, que é a questão de como é passado essa coisa do sentimento, do afeto. Ele não... Como fica tudo meio confuso, essa criatura ela acaba não se apegando muito a esses vínculos. Eu falo isso porque eu, na função de terapeuta, no meu projeto, no Projeto Quixote, a situação mais complicada que tem é fazer vínculo, que é exatamente a principal para poder manter um processo terapêutico. Talvez então aí esteja no afeto, na construção do vínculo, e repensar a família talvez seja um pouco a saída aí para combater esse mundo das drogas. Eu conversei com o psicanalista Rafik Jorge Shakur, um dos coordenadores do Projeto Quixote de São Paulo. Muito obrigada pela participação do senhor aqui, por todas essas informações.